Eu disse Jó, capítulo de número 1, versículo de número 21. Todos nós vamos ler de forma uníssona, no 3, em uma só voz, para que todos nós participemos neste momento. 1, 2, 3. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem diz amém? Meus irmãos, a aula de número 6, que pode ser encontrada na página de número 39 da revista do simpósio desse ano de 2023, nos traz como título Adorando na Adversidade. E é justamente sobre isso que iremos comentar. O comentarista da lição, ele solicita que dois objetivos eles sejam esclarecidos durante a ministração dessa aula. O primeiro deles é aprender que as desventuras, ou seja, os momentos de infelicidade, de situações angustiantes, não podem impedir a adoração. O segundo ponto é mostrar exemplos de adoradores enfrentando as adversidades, para que através do comportamento deles, durante o momento de provação, possa nos servir de lição para permanecermos adorando a Deus. Quem diz amém? Meus irmãos, a adoração verdadeira, ela é circunstancial, ou seja, ela está ligada basicamente à circunstância. Ou digo, não está ligada basicamente à circunstância, porque algo que é circunstancial, ele vai depender do tempo, ele pode ser favorável ou não, ele vai depender do lugar, o lugar pode ser bom ou pode não ser bom, ele vai depender do modo que as coisas estejam acontecendo, e isso é circunstância, e a adoração, ela não vai depender das circunstâncias, ela não vai depender das ocasiões que estamos enfrentando, ela independe disso, independe das coisas que estejam boas ou estejam ruins, independe que as coisas estejam favoráveis ou desfavoráveis, mas em qualquer circunstância, nós temos que ter a ciência que isso não pode parar a vida de um adorador. Quem diz amém? Um certo autor, ele escreve dizendo que a adoração é para a vida cristã, como a corda é para o relógio. Eu sei que os jovens que estão aqui, que têm menos idade que eu, não alcançaram, mas havia o relógio de corda, né? Alguns aqui é possível que tenham alcançado. O relógio de corda, ele não funciona sem que você antes desse a corda. A mesma forma é a vida cristã. Se não tiver adoração, você fica estático. Se não tiver adoração, você fica parado. Mas o que nos move, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às lutas, é ser um adorador. Porque quanto mais você adora, mais a graça de Deus está sobre a sua vida. Quanto mais você adora, mais a unção de Deus desce sobre sua vida. Quanto mais você adora, mais a força de Deus te reveste para que você permaneça servindo a Ele e caminhando durante este caminho que Ele colocou para que você trilhasse. Afinal de contas, viver uma vida de adoração é trilhar pelos caminhos que Deus designou para as nossas vidas, ainda que seja espinhoso, cheio de altos e baixos, mas temos que ter a certeza que o Deus que prometeu que estaria conosco, de fato está. Ele não nos abandona um minuto sequer, porque Ele não depende de situação favorável para nos abençoar e nos conceder a vitória, porque nas suas mãos estão a força, o poder, o domínio e a majestade de todas as coisas pertencem a Jesus de Nazaré. Glória a Jesus. A adoração é o motivo de estarmos de pé. A adoração é o motivo de permanecermos servindo a Deus com alegria. Agora não é uma adoração qualquer, não é uma adoração supérflua, ou seja, que está na superficialidade. Ela é uma adoração verdadeira,
porque o próprio Jesus, trazendo o ensinamento, aquela mulher samaritana, registrado no Evangelho segundo escreveu João no capítulo 4, versículo 23 e 24, é destacado que a adoração, ela deve ser caracterizada por ser uma adoração verdadeira, não uma adoração com farsa, fingida, não, porque o nosso Deus, aquele que é adorado por nós, Ele conhece-nos por dentro e por fora. O ser humano, ele pode lhe ver apenas a sua aparência exterior. Se alguns deles tiverem a experiência, a oportunidade de conviver com você, ele vai conhecer um pouquinho mais, mas na nossa totalidade, ninguém conhece. Às vezes nós mesmos nos surpreendemos com algumas atitudes nossas, é assim ou não é? Então nós mesmos não nos conhecemos na nossa totalidade, mas o salmista disse no Salmo 139, que há um Deus nos céus, que nos sonda, nos conhece, sabe dos nossos pensamentos, antes que saia uma palavra da nossa boca, tudo Ele já conhece. Ele nos viu quando estávamos no ventre da nossa mãe, ainda como substância uniforme, mas os olhos de Deus já nos contemplavam lá, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que tudo vê. É por isso que nada passa desapercebido dos olhos do Senhor Jesus. A tua adoração também é contemplada por Ele. É por isso que Ele não aceita superficialidade, é por isso que Ele não aceita farsa, fingimento, adoração mentirosa. Ele quer que você adore de forma verdadeira. Glória a Deus, glória a Deus. E é justamente isso que nós vamos estar aprendendo nesta tarde. Ainda é possível destacar que a harpa cristã, ela traz em um dos seus mais belos hinos, eu sempre gostei desse hino da harpa cristã, é o hino de número 126, que o próprio comentarista, ele destaca um trecho da estrofe desse hino, que traz para nós o entendimento que mesmo em meio aos obstáculos dessa vida, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, Deus, Ele tem nos dado vitória. O nosso Deus, Ele sempre tem nos ajudado. E Ele destaca dizendo que os mais belos hinos e poesias foram escritos em dias escuros de tribulação, em dias de guerra. Significa dizer que essas tribulações que nós enfrentamos, que as lutas que nós enfrentamos, trazem para nós ensinamentos, trazem para nós lições, ainda que no momento da dor, no momento da aflição, a nossa vida, ela sinta o peso do momento, ela sinta o peso da luta, porque nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós sentimos dor, nós sentimos tristezas, nós sentimos frustrações, tudo isso aí é natural, porque, volto a dizer, somos seres humanos, mas mesmo em meio a essas circunstâncias, tenhamos certeza que, como ele disse ao apóstolo Paulo, da mesma forma ele diz para você hoje à tarde, por sua palavra, que serve para nos edificar, que a graça dele nos basta. A graça dele nos basta. Primeiro tópico da lição, na página de número 41, destaca o seguinte subtema: adorando a Deus nas crises familiares. E o que é uma crise? É uma situação de tensão, de conflito. E nós sabemos que já era assim desde o início, e ainda continua sendo, porém de forma mais acentuada, que em nossos dias o diabo, ele tem investido bastante contra as famílias. As famílias têm sido o objeto dos ataques, dos ardis, do adversário das nossas almas. O inimigo, ele tem agido de forma meticulosa, estratégica, para desestruturar a família, porque ele sabe que a família é uma instituição divina, foi feita com propósitos, e ele faz as coisas para ir na contramão daquilo que Deus tem determinado para o homem, desde que ele siga uma vida de temor e obediência às orientações
das Santas Escrituras. Mas é exatamente nos momentos mais difíceis, de crises, onde nós devemos ter em mente que adorar o Senhor é imprescindível, porque a adoração, ela muda os prognósticos, a adoração, ela muda o cenário, a adoração, ela muda o ambiente. Por mais que na ótica humana você veja as coisas escuras, que você veja as portas fechadas, que você não ache a solução a partir do seu intelecto, da ajuda de outrem, mas saiba que a nossa dependência não está no homem, não está no nosso intelecto, não está nas coisas terrenas, mas está no Senhor. E é por isso que o salmista escreveu dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e Ele não vai deixar o meu pé vacilar. Em nome de Jesus de Nazaré, nesta tarde, erga a sua mão. Você não ficará prostrado em meio à crise, porque Deus nesta tarde, Ele traz refrigério e revigora a tua alma. O teu espírito sairá daqui renovado pela presença dEle. Alarga a choriminácia. Oh glória. Davi é um dos homens citados aqui neste comentário, que vai nos trazer lições que é possível adorar, mesmo em meio às tragédias. E isso é destacado em 2 Samuel capítulo 12, versículos de 15 a 23, onde nós já sabemos o cenário. É claro que a situação ela era desfavorável, ainda que sim, provocada pela própria atitude errônea de Davi. Só que, mesmo depois de errar e cair em si, Davi, ele se arrepende. Ele é tomado de um arrependimento. Nós conhecemos o cenário, o contexto. E Davi se arrependendo da sua atitude errada, porque a gente sabe, nós não somos super-homens. As senhoras, minhas queridas irmãs, não são super-mulheres. Todos nós, se não cuidarmos pela nossa própria vida espiritual e não estarmos vigilantes, podemos ser fadados a cair no pecado. Mas nós louvamos a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e vai continuar ajudando. Davi, mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus, não escapou. Porque a um momento que abriu uma brecha, o inimigo entrou e quis ir andar na vida. E pense que o inimigo não ficaria contente apenas com aquela atitude. Aquilo foi o princípio das coisas. Porque o inimigo ele não se contenta apenas em atingir uma parte da família. Ele quer atingir todos. E Davi foi a porta de entrada por seu erro. Só que Davi não ficou prostrado diante do erro. Ele reconheceu a sua situação, ele se arrepende, vai aos pés do Senhor, ainda assim que mesmo se arrependendo, ele não culpa a Deus pela situação que estava vivendo, ele busca o socorro da parte de Deus pelas muitas experiências que já tinha com Deus. Ele ainda assim se deparou com a situação que a ação divina que estava acontecendo ali, por permissividade de Deus, custaria muito caro para ele, porque ele já estava ciente da situação, e mesmo quando a criança morre, Davi entende que isso não seria motivo suficiente para parar a sua adoração a Deus. Saiba que muitas das vezes, as circunstâncias que aparecerão durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada na vida cristã, elas irão de encontro com aquilo que nós pensamos e queremos para a nossa vida. Mas lembre-se, Deus é absoluto e não deve ser questionado por suas ações. Eu sei que não é fácil aceitar a vontade de Deus,
Mas Paulo, escrevendo aos irmãos romanos, no capítulo de número 12, versículo 2, ele diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por mais que vá de encontro com aquilo que eu quero, com aquilo que eu desejo para a minha vida, mas a vontade de Deus é absoluta. Davi tinha ciência que o que estava acontecendo era consequência dos seus atos, e que Deus jamais poderia ser culpado por sua atitude errônea. Mas antes disso, Davi ele ora, Davi ele busca a Deus, Davi intercede a Deus, entendendo que tudo estava no controle de Deus, e o que estava acontecendo na sua vida era fruto das suas ações errôneas. Mas ainda assim, saiba que se mesmo caído, você for tomado do arrependimento, e que assim deve ser a sua vida, mesmo quando você erra, e você se arrepende, saiba, o perdão de Deus te alcança, e o perdão de Deus te dá força para você permanecer servindo a Ele. Glória a Deus. A adoração, ela precede milagres na família. Muitas vezes aguardamos milagres para que possamos adorar a Deus. É aquilo que nós vemos muitas vezes hoje em nossos dias. Tem pessoas que dizem: Senhor, se tu fizeres isso, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor abrir a porta, eu vou fazer tal coisa. Sempre é uma ação em consequência do favor de Deus, da bênção de Deus, da benevolência de Deus, mas se esquece de incontáveis, de inúmeras bênçãos que o Senhor tem dispensado para nós, que se cada crente fosse contar aqui, meu Deus, o tempo seria bastante insuficiente, não daria. São incontáveis bênçãos, mas às vezes o ser humano está tão acostumado em somente pedir, em somente esperar as bênçãos de Deus, que só quer adorar se Deus fizer. Mas faça como Jó, Deus fazendo de forma positiva ou permitindo que as coisas adversas surgissem na sua vida, ele adorava a Deus, porque Deus deve ser adorado na bonança, Deus deve ser adorado na adversidade, Deus deve ser adorado com a porta aberta, Deus deve ser adorado com a porta fechada, Deus deve ser adorado na saúde, Deus deve ser adorado na doença, Deus deve ser adorado quando tudo está favorável, Deus deve ser adorado quando tudo estiver desfavorável, independente da circunstância, Deus é merecedor da nossa adoração. Friedrich Nietzsche, ele disse que não podia acreditar em um Deus que queria ou quer ser adorado todo o tempo. Besta ele, que não conheceu um crente, porque Deus não quer ser adorado, Deus deve ser adorado, e há diametralmente distintas essas coisas, querer e dever. Querer é alguém que por sua vontade deseja que alguém lhe faça algo, um benefício, um favor. Deus não, Ele não quer que o adoramos, Ele deve ser adorado. Se quando Isaías, eu disse isso algumas vezes escalado nesses dias de simpósio, quando teve aquela visão celestial e o céu foi descortinado e os mistérios de Deus revelados a ele, ainda que por um instante de tempo, e no capítulo 6 do livro de Isaías, ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e aqueles seres celestiais que estavam ali, voando, cada um com 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, estavam não somente adorando a Deus, mas prestando reverência em forma de santidade, e o louvor, a melodia celestial era santo, 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 Kadosh, é o Senhor dos exércitos. Quanto mais nós, meros mortais que estamos aqui na terra, mas se Deus deu a oportunidade de nós abrirmos a boca e adorá-lo em espírito e em verdade, por que não fazer? Por que não compartilhar com a adoração que participa no céu?
Em nome de Jesus de Nazaré, deixe ele ser adorado nesta tarde na sua boca, porque se os anjos adoram, você também pode adorar. Se os anjos dizem santo, você pode dizer também santo é o Senhor, santo é o meu Deus. Eu te louvo, eu te glorifico, porque tu és o Deus da minha salvação. Adore ao Senhor nesta tarde. Não se cale, porque você é um verdadeiro adorador. Está apertado, mas seja feito pandeiro. Quanto mais bate, mais faz barulho. Seja feito clara de ovo. Quanto mais bate, mais cresce. Elergue a shuriminácia, lamacantori amarrai. As lutas não vão te deter, tu irás sair mais forte. Não te preocupas, Davi, se não tiver Golias, o teu nome não é propagado. Mas se Golias se levantou, se prepare, que Deus vai te usar para derrotar Golias. Oh glória, recebe em nome de Jesus graça para suportar a adversidade. Ela é Mitchell, relamato, imanaha, shuriminácia. Oh glória, eu sinto graça de Deus aqui nesta tarde sobre nós, tomando conta aqui da matriz. Elargue a shuriminácia. Oh glória a Deus, aleluia. Não espere para adorar somente quando a porta se abrir. Já adore sabendo que Ele está cuidando de você, mesmo com as portas fechadas, mesmo com a doença batendo. Saiba, a tua dependência está nele. Oh glória, oh glória. Oh glória. O tópico 2 vai nos trazer lições para adorarmos a Ele, mesmo em meio às perdas. O patriarca Jó, ele vai nos ajudar a responder esses questionamentos. E que questionamentos são esses? É possível adorar mesmo perdendo os filhos, a família, os amigos? Sim. É possível adorar mesmo quando perdermos todos os bens? Sim, é possível adorar. É possível adorar mesmo quando a saúde estiver comprometida? Sim, também é possível adorar. Jó nos ensina isso porque a sua vida era um testemunho de fé. Jó não estava vivendo por vista, como a nobre irmã já cantou aqui nesta tarde. Jó, ele vivia por fé. E viver por fé não é andar pelos olhos materiais, que ficam espantados pelas circunstâncias que eles podem ver, contemplar, mas é andar pelos olhos espirituais, ou com os olhos espirituais abertos, certos e convictos que tudo está no controle do nosso querido Deus. A adoração, ela supera o prognóstico de Satanás. No Éden, o inimigo, ele desacreditou a Deus diante de nossos pais. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 5. Nós sabemos do contexto da queda que aconteceu com Eva e consequentemente com Adão. Mas em Jó, capítulo de número 1, versículo 11, capítulo 2, versículo 5, o inimigo, ele tinha uma expectativa. E qual era a expectativa do inimigo? Era de ver Jó blasfemar. Era ver Jó renunciar à fé
que ele tinha em Deus. E isso causou tanto desconforto ao inimigo das nossas almas, porque ele ficou tão inquieto ao ver que Deus deu testemunho de Jó. Oxalá, nesta tarde, Deus, ao olhar dos altos céus para nós, Ele possa também ter prazer em nossa vida e ter o mesmo sentimento como teve olhando para a vida do patriarca Jó. Pelo seu testemunho de fé, homem sincero, homem reto, se desviava do mal, tinha integridade no seu coração. Foram características destacadas na vida de Jó e pronunciadas pela própria boca do nosso Deus. Jó foi um homem que teve um comportamento exemplar. Era um exímio servo de Deus. Servia a Deus com excelência, em outras palavras. Mas enquanto o inimigo questionou a Deus sobre a sinceridade do coração, porque, volto a dizer, diferentemente do homem, diferentemente do próprio inimigo das nossas almas, que vê o que está aparente, o olhar de Deus vai lá no coração do homem. Então Satanás olhava a capa, mas Jó não era um crente somente superficial. Jó era crente por fora e era crente por dentro também. Ele viu por fora, disse: é muito bom, quero parafrasear aqui nesta tarde, tem os bens, tem uma família harmoniosa, é um dos homens mais ricos do Oriente, tem amigos, é muito bom te adorar assim. E o Senhor permite que o inimigo tocasse em tudo que Jó possuía. E em um primeiro instante, Jó perde os filhos, perde todos os bens que eram ali ilustrados pelos animais que possuía, ovelhas, jumentas e outros mais. A riqueza de Jó estava justamente na propriedade da agropecuária em si, agrícola. Então Jó perde tudo aquilo. A esposa que estava ao seu lado ficou tão desesperada, a pobre da mulher, porque muita gente só lembra de criticar, mas a coitada era ser humano também. E ao ver a situação, deixou a fé um pouco se esvanecer e diz: Jó, é melhor abandonar Deus e morrer. Que situação lastimável nós estamos, que situação calamitosa. Mas Jó nos dá um exemplo de como devemos adorar a Deus, independente das circunstâncias. Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Mas em meio a este cenário caótico, eu não posso deixar de adorar não. Abriu a boca e disse: bendito seja o nome do Senhor. O salmista no Salmo 103, ele fala algo semelhante, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e parte do que há em mim. É isso? Não, tudo. Abra sua Bíblia para a gente ler junto, Salmo 103, versos de 1 a 2, vamos lá rapidinho para a gente ganhar tempo. Salmos de número 103, versículos de 1 a 2, ou versos, se tratando de Salmo, 1 a 2, 1, 2, 3, bendize, e tudo, bendiga, bendize, e não de nenhum, não devemos esquecer de nenhum dos benefícios. A nossa alma tem que ter esse sentimento de gratidão, porque a adoração é a expressão de gratidão da alma. Você pode estar dilacerado, destroçado as suas emoções interiores pela circunstância, pela provação, pela luta, pela adversidade, mas o teu espírito, ele tem que exultar no Senhor. Você tem que ter a capacidade de bendizer ao Senhor. E é fácil? Não é. Eu sei que não é. É difícil adorar em meio à dor, em meio à luta, às provações, mas é necessário adorar, porque quando você adora, Deus pode mudar as circunstâncias. Aleluia.
Glória a Deus. Um autor desconhecido, ele escreveu dizendo: Deus nem sempre nos responde às suas orações com sim ou não. Ou seja, nem todas as vezes que você ora a Deus, você deve esperar como resposta sim ou não. Às vezes o silêncio já é a resposta de Deus dizendo para você: espere, aguarde, porque no tempo determinado o Senhor vai chegar na causa. Ele vai chegar. Agora tem o tempo. E entre a promessa e o cumprimento, tem esse vago aí, que é chamado de tempo de espera. Então espere, porque o salmista alegra e aviva a nossa fé no Salmo 40, que é textual de todos nós, dizendo: esperei com paciência no Senhor, e não fiquei sem resposta. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tenha certeza que nesta tarde eu quero ser tomado por Deus aqui, impetrado pela autoridade do Espírito Santo que está sobre mim, como ministrante nesta tarde. Deus nesta tarde pode se inclinar para te dar resposta. Não penses que Ele deixou de ouvir o teu clamor, a tua oração, a tua petição. Porque como Daniel, desde o princípio, Deus já tinha ouvido a súplica, já tinha ouvido o clamor. É porque não chegou o tempo, porque não tem nada que impeça quando Deus quer agir, de Ele agir. E tenha certeza, eu quero te dizer nesta tarde, te preparas, porque Ele vai agir mesmo. Ele vai chegar na causa mesmo, o tempo está chegando, e quando chegar, não há quem impeça o trabalhar de Deus. Tem uma pergunta na Bíblia, eu li poucas vezes, mas as vezes que li, nunca vi resposta. Quando Isaías é tomado por Deus em 43:13, dizendo: ainda antes que houvesse dia, disse o Senhor na boca do profeta: eu sou, e ninguém há que possa me fazer escapar das minhas mãos. E a pergunta é essa: operando eu, quem impedirá? Cadê a resposta? Quem impede? Quem impede? Quem impede? Quem impede? Quem impede? Não tem quem impeça o operar de Deus, porque Ele é absoluto e está assentado no trono. O poder e o governo pertence a Jesus de Nazaré. Oh, meus irmãos, se alegrem nesta tarde, adore ao Senhor como verdadeiro adorador, mesmo na adversidade, porque Ele vai agir. Oh, glória, glória, aleluia, oh, glória a Deus. Mas uma outra lição que nós temos em meio a essas circunstâncias é que é possível cantar na adversidade. E já há um provérbio que a gente conhece bastante, que é: quem está alegre, canta o quê? Hinos de louvores a Deus. Não é só cantar, é cantar hinos de louvores a Deus. Mas em meio às circunstâncias adversas, é possível também? Sim, nós vamos aprender isso aqui. Quando Abacuque, ele escreve acerca da profecia que Deus lhe entregara, e Abacuque foi um profeta de ministério curtíssimo, porque na verdade ele era tangedor, ele era músico, só que Deus também usa músico, usa ou não? Usa. Deus usa músico. Afinal de contas, uma das formas que louvor aparece na Bíblia é zamar. E zamar no hebraico original é adorar ao Senhor através de instrumentos musicais. Isso é zamar. E zamar é louvar. Então é possível louvar ao Senhor com a música, com os instrumentos. E Abacuque era um tangedor desse. Mas foi chamado por Deus para profetizar.
E no texto que foi lido como leitura nesta tarde oficial pelo evangelista Jorge, capítulo de número 3, eu peço que você abra a sua Bíblia, porque a gente vai concentrar o ensejo desta aula nessa passagem. É possível ver que a experiência que Abacuque ele tem naqueles dias de crise, porque Israel estava passando um momento de crise espiritual, vai nos mostrar a postura de um verdadeiro adorador em meio às adversidades. E quando Abacuque ele está ali diante daquele momento adverso, Abacuque, em um primeiro lugar, ele reconhece a situação, ou seja, as calamidades não estão além do alcance divino. Por quê? Porque Deus tem o controle e Ele sabe agir. Ninguém, meus irmãos, pode ensinar Deus a trabalhar. Jó, escrevendo no capítulo de número 37, ou está escrito no livro de Jó, melhor dizendo, capítulo de número 37, versículo 15, o texto diz assim: porventura sabes tu como Deus opera? Não tem como nós, ou não é possível que nós ensinemos o Senhor a trabalhar, porque não pode o vaso contender com o oleiro é que está no controle. É assim ou não é? Então não tem como nós ensinar, ou não é possível que nós ensinemos Deus a trabalhar. Abacuque, ele em primeiro momento, ele reconhece que a situação era difícil, mas antes de tudo, Abacuque, ele foi movido a falar com Deus através da oração, e ele fez uma oração em forma de canto, porque Deus usa cada um de nós nas especificidades que nós temos para oferecer a Ele. É assim ou não é? Tem uns que têm uma aptidão melhor e maior com o louvor, que não é o meu caso, diga-se de passagem. Tem outros que têm uma aptidão com um instrumento musical, Deus vai usar ele dessa forma. Tem outros que têm aptidão com organização, parte administrativa, Deus usará desta forma, de tal maneira que, estando na casa do Senhor, todo talento é proveitoso, diga amém. Mas Deus usa ele e o move, ele teve esse sentimento de ser movido a orar, a buscar quem podia resolver as suas causas. Há um autor que diz assim, que quando nós trabalhamos, nós colhemos o fruto do nosso trabalho, mas quando nós oramos, nós colhemos o fruto do trabalho de Deus. Significa dizer que quando nós fazemos as coisas com as nossas ações, com o nosso intelecto, com a nossa vontade, nós só podemos esperar colher aquilo que nós plantamos. Mas quando eu e você ora, tenha certeza que a colheita vai ser a provisão de Deus, vai ser a resposta de Deus, vai ser o querer de Deus, porque na oração o fruto colhido são as respostas de Deus, é o trabalhar de Deus. É por isso que quando você ora, a coisa muda para melhor. É por isso que quando você ora, você recebe a resposta do alto. É por isso que quando você ora, você tem a sua alma confortada, refrigerada, porque Deus desce com resposta e fala com aquele que está pedindo. Texto de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz assim: clamas a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas, e firmes que tu ainda não está preparado para receber de Deus coisas que tu ainda não sabes. Mas a ação é antecessora, é clamar. Você está clamando, sim ou não? Então continue clamando, porque Deus vai fazer coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Glória a Deus. Abacuque, ele busca ao Senhor, reconhecendo a situação que Israel estava passando, e é através da oração, em forma de cântico, que ele vai buscar a resposta do alto, e trazer como confissão de fé aquilo que ele acreditava, a fé que ele tinha em Deus. E a oração do profeta Abacuque foi esta, foi uma oração em forma de canto: porquanto, ainda que a figueira não... Abra sua Bíblia, eu quero que vocês participem, por gentileza. A gente vai participar e a gente vai estar encerrando.
Vamos lá, Abacuque, com a Bíblia aberta, todos nós, né? Vamos lá. Abacuque, capítulo número 3, versículo 17. 1, 2, 3. Porquanto, ainda que a figueira não, nem haja fruto o produto da oliveira, e os campos não produzam, as ovelhas da malhada sejam, e nos currais não haja, segure aí, mas mantenha a Bíblia aberta. Eu estive estudando qual era o propósito de Abacuque escrever isso daqui. E segundo um dos maiores intérpretes e pregadores da Bíblia, Moody, ele diz o seguinte, que a menção tanto da figueira, quanto da videira, quanto da oliveira, quanto do campo, quanto das ovelhas e também das vacas nos currais, elas são muito importantes de ser observada no estudo exegético do texto, ou seja, para que a gente entenda qual é a real interpretação disso. E ele destaca o seguinte, que todos esses elementos aqui citados na oração de Abacuque, em forma de canto, abrange toda a linha de produtos agrícolas das quais Israel dependia na sua totalidade. Entenda-se o depender entre aspas, porque a nossa dependência, ela é em Deus. Diga amém. Mas no tocante à nossa vida terrena, esses produtos para Israel eram essenciais. A figueira, ela era importante porque quando ela florescia, significava que tempos bons estavam por vir. Mas quando ela não florescia, significava dizer que não haveria colheita. E isso está referido à esperança. Porque quando o Senhor Jesus adverte acerca do arrebatamento, Ele pede para que nós olhemos para um lugar como sendo um lugar de vislumbre, a figueira. É assim ou não é? Para que observemos a figueira. Porque quando ela está por florescer, significa que a época da colheita está chegando. Então isso fala de esperança, porque no tocante ao arrebatamento é algo futuro. E se nós esperamos algo futuro, quem espera é porque tem esperança. Quem me entendeu, diga amém. Então Abacuque em um primeiro momento estava dizendo, ainda que eu não veja esperança, eu permaneço adorando ao Senhor. A figueira, ele fala da videira, e a videira é símbolo de alegria, porque o produto dela produz o vinho, o mosto, que é o vinho novo sem fermento, usado nas festividades de Israel. E se não tem vinho, não tem festa. Se não tem vinho, não tem alegria, não tem o que se comemorar. Era Abacuque dizendo, ainda que eu não veja situação favorável para que eu comemore e para que eu tenha alegria, eu permaneço adorando ao Senhor. Ele diz ainda da oliveira, que o seu produto é azeitona, e quando é prensada produz óleo, que é servido tanto para curar algumas doenças, cicatrizando-as, como também usada na alimentação, como também usada como combustível para iluminar o caminho, como é citado na passagem das virgens, cada uma com um candeeiro. Também o óleo era usado para isso. Era ele dizendo, ainda que eu não esteja vendo perspectiva das coisas esclarecerem, porque tudo vai ficar escuro, ainda que o alimento esteja comprometido, mas ainda assim eu adorarei ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. Ele fala dos campos, e era cultivo comum de Israel, grãos como trigo, arroz, milho, era bastante comum de ser cultivado por Israel. E sem alimento não tem vida, isso é o limite do homem. A gente pode passar até algumas horas sem comer, alguns conseguem passar um dia, às vezes vai se fazer um exame, uma cirurgia, e às vezes por necessidade, mas não porque você quer, porque coisa boa é comer, e o crente sabe disso mais do que ninguém. É assim ou não é? Que coisa boa, depois que terminar o simpósio, do jeito que eu estou falando, eu vou comer, que é uma bênção. Se quiser chamar, a gente sai, a gente come, glória a Deus. Mas o crente sabe disso. Então ele estava dizendo, ainda que não tenha alimento, esteja tudo comprometido, eu permaneço adorando a Deus. Ele ainda diz, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado.
E o que é que vem das ovelhas das malhadas? O que é que vem do gado? Vem o leite, vem a lã, usada na vestimenta, vem o couro, usado para muitos produtos, também para vestimenta, para o calçado, a própria carne para consumo do homem, do gado, da ovelha, e especialmente a ovelha da malhada se torna um objeto de maior admiração ainda. Ele faz questão de dizer ovelhas da malhada, porque aqui tem um segredo, e tem coisas que Deus revela para cada um de nós. É assim ou não é? Quem é que lembra do pacto de Jacó com Labão? Quando estava ali aquela confusão por conta das ovelhas, o que foi que Jacó disse a Labão? É que as ovelhas que nascessem malhadas pertenceriam a Jacó, e as ovelhas que não nascessem malhadas pertenceriam a Labão. E qual é o mistério nisso? É porque não era comum nascer ovelhas malhadas, só que Deus não depende do homem, é Ele que vai lá na genética. Aí Deus dizia assim: vai nascer mais malhada do que sem ser malhada. Era Abacuque dizendo: escute, aquilo que Deus prometeu para o nosso patriarca Abraão, que seria produto da nossa economia, ainda que isso falte, nós vamos adorar a Deus. Aí você volta para a Bíblia, versículo de número 18, vamos continuar lendo. Porém que haja tudo isso, não haja alimento, não haja veste, não haja o que iluminar, não haja perspectiva futura, não haja esperança, o que é que eu vou fazer? Versículo 18, 1, 2, 3, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você não depende de ajuda do homem, você não depende de situação favorável. Se tem pouco, adore; se tem muito, adore; se não tem nada, adore também, porque Deus vai agir ao teu favor. Ficamos de pé, por gentileza, com a permissão aqui do presbítero. Músicos, vamos lá. Já deixei aqui ensaiado com o Wilson e os demais. Vamos lá adorar a Deus. Eu quero perguntar se nessa tarde tem alguém aqui que ainda não foi batizado, não é batizado com o Espírito Santo. Levante a mão assim. Pronto, vem aqui para frente, toma uma atitude de fé, porque Deus ainda continua batizando com o Espírito Santo. Nós não podemos perder essa essência. Se a senhora, minha querida irmã, o senhor, meu querido irmão, tem uma causa na justiça, está doente, precisa de uma intervenção de Deus na sua saúde, ainda são 12 minutos para as 4, nós vamos ser pontuais. Vem aqui na frente, porque a atitude de fé precede o milagre. Se você agir com fé, Deus pode nesta tarde abrir as portas do céu e descer com providência sobre tua vida, operar a cura que tu precisas, operar um milagre que tu necessitas. O poder está em Deus. Nós adoraremos a Deus, nós clamaremos a Deus, e o Deus que pode fazer todas as coisas e que está aqui entre nós vai tomar conta deste ambiente e vai agir com a sua glória entre nós, e seremos impactados pela Shekinah dele. Agora ore com fé, clame com fé, e Deus não batiza ninguém calado. Você vai começar dando glória, aleluia. Quem é batizado vem aqui na frente também para colocar a mão na cabeça, no ombro do seu amigo. As minhas queridas irmãs do círculo de oração, os dirigentes de campanha, obreiro, vamos orar com fé, porque eu estou crendo que nesta tarde Deus há de marcar este lugar, a nossa vida aqui, porque Ele é o Deus da provisão. A gente vai orar, e quando terminar vocês entram louvando, para a gente não se estender. Erga a sua mão e oremos. Pai, no nome santo de Jesus, nós estamos em tua presença durante esses dias de simpósio, onde a tua palavra tem sido objeto de estudo para a edificação da nossa vida espiritual, para a ajuda da nossa caminhada cristã, de forma, Senhor, a ser pautada por tua palavra. Ela foi ministrada aqui nesta tarde. Tu falaste conosco, tu nos envolveste na tua glória, e eu te peço, Senhor, fortifica, reveste com teu Espírito Santo aqueles que ainda não são batizados neste momento, como tu profetizaste na boca de Joel,
para a nação de Israel, ele sendo o oráculo do povo, que tu nos últimos tempos derramaria do teu poder, e cumpriste já no dia de Pentecostes, seguindo esses sinais até os nossos dias de hoje. Faz também acontecer nesta tarde, envolve-nos no teu poder, envolve-nos na tua glória, envolve-nos na tua graça, e aonde tiver um coração compungido, quebrantado diante da tua presença, te glorificando, batiza ele, Jesus, batiza ela com teu Espírito Santo. Sopra com o teu vento nos quatro cantos dessa casa, de forma impetuosa, como tu fizeste lá no dia de Pentecostes. Os que já são batizados, que o Senhor derrame do teu Espírito Santo, e eles sejam tomados em dons de variedades de línguas, em cânticos celestiais. Envolve-nos na tua glória. Aonde tiver uma serva tua doente, desce com cura, porque tu és Rafá, tu és o Jeová que cura, tu és o Jeová que desce com providência e opera milagres. Ah, Jesus de Nazaré, neste momento eu te peço, aonde tiver alguém com causa na justiça, desce com resposta nessa tarde e opera um milagre entre nós. Batiza, Jesus. Batiza nessa tarde, Jesus. Opera milagre nesta tarde, Jesus. Tu és o Deus que batiza, tu és o Deus que renova, tu és o Deus que enche, tu és o Deus que pode derramar do teu poder e da tua graça. Abra a boca e glorifica, abra a boca e dá glória. Jesus batiza na glória. Abra a boca, rapaz, abra a boca, moça, abra a boca, moço, abra a boca, minha irmã. Deus pode te batizar também, Deus pode te encher também, Deus pode te tomar também. Tu irás começar dando glória, daqui a pouco tu começarás a sentir a tua língua ser tomada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Enche, Jesus, enche, Jesus, enche, 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 Jesus, enche, Jesus, enche, Jesus, enche, Jesus, enche, Jesus. Tu és adorado entre nós, tu és adorado em nossa boca. Não fique calado você aí atrás, glorifique também, sinta o gozo da presença dele, seja tomado em línguas estranhas também aí atrás. Envolve na glória, porque nós seremos arrebatados na glória, nós iremos na glória. Jesus nos chamou para habitar no céu de glória. Ela é a missão de graça, chamará da cama, enche, Jesus, enche, Jesus, abre a boca, glorifica, 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 enche, 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 Jesus, Yeshua. Recebe nossa adoração nesta tarde, Jesus. Ele vem me buscar, enche, Jesus. Desce com cura nesta tarde, Jesus. Ele vem me buscar. Enche mais, Jesus. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que cura. Eu creio que tu permanece curando, eu creio que tu permanece curando. Creia, minha irmã, que Deus pode te curar. Oh, aleluia. A atmosfera é de glória, a atmosfera é de glória. Tão desejado aqui, tu és desejado entre nós. Oh, aleluia. Aleluia. Enche, Jesus, com a glória que há de vir. Enche. Creia, creia que hoje é o dia. Eu não sou daqui, para casa voltarei. Ele vem nos buscar, e com ele nós iremos romper a atmosfera e vamos ao céu. Oh, glória. Batiza, Jesus. Eu creio que tu pode, Jesus. Enche, enche, Jesus.
Enche, Jesus. Enche, Jesus. Creia, não desista não. Não desista não. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Fale em mistérios. Fale em mistérios com Deus. Fale em mistérios com Deus. Fale em mistérios com Deus. Enche, Jesus. Enche. Enche. Vai aparecer e todo joelho se dobrará E toda língua confessará. Mas a igreja. Oh, glória. Desiste não, rapaz. Creia no milagre. Jesus é real. O batismo é real. Oh, glória. Oh, glória. Yeshua. Toma conta, Yeshua, do ambiente. Aleluia. Eu estou sentindo Yeshua participando aqui conosco e passeando entre nós. Ela é Shuriminácia. É o Imanaga Shuriminácia. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada Oh, glória. no piscar Oh, glória. de olhos. Acontecerá. Oh, glória. Enche, Jesus. Tu podes fazer, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Mas a igreja Oh, Jesus, tu és adorado entre nós. no piscar de olhos acontecerá. Oh, glória. Ela é Micho, Kamanagasuri, Mikanto, Yamanagasuri, Mihai. Messias aguardado. Eta, Komanagashuri, Mikanto, Yamanagahai. É o Erreda, Shoriminácia. Da Cantor, Yamanagashuri, Mikanto, Yahai. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Nesta tarde é tarde de providência de Deus. É tarde que Deus desce com o seu poder para curar. Há pessoas que estão aqui nesta tarde que brevemente entrarão por essas portas contando o milagre que Deus operou aqui nesta tarde. Porque Deus nesse momento entra nas tuas regiões interiores, controlando as pressões arteriais, controlando as doenças reumáticas, Alagashuriminácia, controlando as doenças psíquicas. Ele cura, porque Ele é Jeová Rafá, aquele que cura, e Ele enche, porque Ele é o Deus que opera. Vamos encerrar cantando. Nós estamos aqui, Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Clame. Enche este Não desista. lugar. Meu desejo é sentir Erga sua teu mão, poder. erga sua mão e cante. Teu poder. Então vem. Então vem me incendiar. Meu coração é é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me Incendeia. incendiar. Incendeia, Jesus. Incendeia o nosso coração. Incendeia a nossa vida. Para que saiamos daqui incendiados
incendiados com a tua glória. Oh glória. Olhe, você vai fazer nesse momento o que Jesus mais gosta, é de receber glória, porque você vai cantar: te damos glória, te damos honra, e Ele gosta de ser adorado, e Ele vai tomar conta desse ambiente de uma forma. Cante, cante, dê glória, dê aleluia. Jesus vai te tomar nesta hora. Pra sempre, amém. Cante. Te damos honra, Jesus. te damos glória, Te damos glória, Jesus, porque teu é o poder. Mais uma vez, te damos honra. te damos honra, Recebe, Jesus. te damos glória, porque teu é o poder. Para sempre, para sempre. Então vem. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Saia incendiado nesta tarde. Saia tomado de Deus nessa tarde. Porque Ele é como o sol da justiça. Quem se aproxima dele sai incendiado. Pega fogo. E o fogo está pegando aí. O fogo está pegando aí. O fogo está pegando aí. Saia incendiado da presença de Jesus.